Israel tomou uma decisão importante. Aprovou oficialmente a mobilização de 400 mil soldados da reserva. O governo também ordenou que todas as passagens que levam à faixa de Gaza sejam fechadas e protegidas pelo exército. Além disso, o primeiro-ministro determinou que nenhum suprimento ou mercadoria entre em Gaza, depois que o Hamas se recusou a aceitar a última proposta para prolongar as negociações sobre os reféns. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o apoio do país a Israel cresce, aumentando o risco de uma guerra iminente. O secretário de Estado Marco Rubio assinou um acordo acelerando a entrega de 4 bilhões de dólares em assistência militar para Israel. O frágil cessar-fogo pode desmoronar a qualquer momento, intensificando as tensões. A primeira fase desse processo já revelou ao mundo a crueldade do Hamas. O grupo celebrou a morte de bebês, entregou seus corpos com orgulho e tem usado a fome como arma contra os reféns e até mesmo contra os próprios habitantes de Gaza. O futuro do cessar-fogo é incerto. A segunda fase do plano previa a retirada total das tropas israelenses de Gaza e a criação de uma nova autoridade governamental para substituir o Hamas. Mas depois de tudo o que aconteceu, será que Israel pode permitir que esse grupo continue operando ao lado de suas fronteiras? As perguntas urgentes continuam sem resposta. Como será a próxima etapa do cessar-fogo? O que Israel está disposto a aceitar após testemunhar tamanhas atrocidades? E a questão mais preocupante: Israel está se preparando para retomar a guerra contra o Hamas? Para entender melhor esse cenário, vale relembrar como o acordo de cessar-fogo foi estruturado. Na primeira fase, 33 reféns israelenses foram libertados, 29 vivos e 4 mortos, em troca de 737 prisioneiros palestinos. Foi um processo doloroso, mas apenas o começo. A fase 2 tinha um objetivo ambicioso: estabelecer um cessar-fogo permanente, retirar todas as forças israelenses de Gaza em troca da libertação dos reféns restantes e instaurar uma nova liderança para governar o território. No entanto, com o Hamas ainda exaltando o terrorismo e recusando-se a abrir mão do controle, Israel considera esse acordo inviável. Já a terceira fase seria dedicada à reconstrução de Gaza nos próximos anos, mas a grande questão é sob qual liderança. Após presenciar massacres, torturas e comemorações de civis assassinados, Israel precisa decidir qual será seu próximo passo. Enquanto tudo isso acontece, há discussões sobre o impacto da suspensão da ajuda humanitária a Gaza. Israel interrompeu o envio de suprimentos, mas alguns argumentam que isso tem um significado mais simbólico do que prático, pois os estoques acumulados nos últimos meses garantem que a população não enfrentará fome imediata. Além disso, o Hamas enfrenta divisões internas. Sua liderança no exterior, que vive confortavelmente em países como o Catar, está em desacordo com os comandantes que permanecem em Gaza. Para o Hamas, a negociação não parece uma opção viável. Se aceitarem um acordo que os exclua do processo, estarão na prática assinando sua própria expulsão do poder. Assim, eles usam sua principal carta na mesa: os reféns. Atualmente, cerca de 59 deles ainda estão vivos, enquanto outros 30 já foram declarados mortos. A fase 2 deveria ser o momento crucial para sua libertação, mas não há sinais de avanço. O Hamas tem deixado claro que pretende prolongar ao máximo esse sofrimento, explorando o impacto psicológico sobre Israel e sua população. Em meio a toda essa tensão, famílias como a de Bevas vivem tragédias devastadoras. Um pai que retorna ao país apenas para descobrir que sua esposa e filhos, de apenas 1 e 4 anos, foram brutalmente assassinados pelo Hamas.
Os corpos foram desfigurados para parecerem vítimas de um bombardeio israelense, evidenciando mais uma vez as táticas cruéis do grupo. Enquanto carregavam os corpos de crianças israelenses, celebrações aconteciam. As negociações mais recentes entre Israel e o Hamas incluíram uma proposta do enviado dos Estados Unidos, Steve Witkoff, para um cessar-fogo temporário durante o período do Ramadã e da Páscoa. O acordo previa que, no primeiro dia, metade dos reféns, vivos ou mortos, seria libertada. No final, caso um cessar-fogo permanente fosse acordado, os reféns restantes também seriam soltos. A proposta de Witkoff surgiu depois que ele percebeu que, neste momento, não havia possibilidade de um consenso entre Hamas e Israel para encerrar a guerra. Ele argumentou que mais tempo era necessário para buscar uma solução definitiva para Gaza. Israel aceitou a proposta porque seu principal objetivo é trazer seus reféns de volta para casa. No entanto, o Hamas se recusa a aceitar os termos, e a posição firme do primeiro-ministro reflete a determinação de Israel em deter os responsáveis por atos de terrorismo. Diante desse impasse, o cenário indica que, a menos que o Hamas se renda, um novo conflito pode estar prestes a começar. Algo que muitos talvez não saibam é que o exército israelense já está se preparando para uma nova ofensiva em Gaza. Recentemente, houve uma troca no comando das Forças de Defesa de Israel, com a nomeação de um novo chefe. Segundo publicações do governo israelense, a única razão para a ofensiva não ter sido lançada nesta semana foi a necessidade de dar tempo ao novo comandante para assumir seu posto antes de um novo ataque. Além disso, todas as unidades de reserva das IDF estão posicionadas nas fronteiras de Gaza, prontas para agir a qualquer momento. É importante lembrar que, para o exército israelense, a guerra nunca realmente terminou. As forças armadas estão em um estado de prontidão total e podem partir para um novo conflito em questão de dias. Enquanto isso, o Hamas não está parado. O grupo tem recrutado novos membros, muitos deles adolescentes de apenas 16 anos, e transformado Gaza em uma armadilha repleta de explosivos, preparando-se para um novo combate. O Hamas nunca demonstrou interesse em investir em infraestrutura, educação ou qualidade de vida para a população de Gaza. Sua única prioridade sempre foi a guerra contra Israel. A realidade é que o Hamas não pretende aceitar nenhum acordo que leve à sua própria remoção do poder. Para isso, usa os reféns como moeda de troca, adiando as negociações e tentando manter o controle sobre Gaza. O grupo não realiza eleições e não leva em consideração a vontade da população. Seu único objetivo é destruir Israel, e para isso está disposto a sacrificar seu próprio povo. Antes, acreditava-se que Israel e o Ocidente não tinham a determinação necessária para derrotá-los. Mas o ataque de 7 de outubro mudou essa percepção. Israel percebeu que precisa estar preparado para um conflito prolongado. A única maneira de garantir a segurança de seu povo é enfrentando o Hamas de frente. Israel pode lançar uma ofensiva total para eliminar o Hamas em Gaza, mas há incerteza sobre a estratégia. Enquanto alguns acreditam em uma incursão militar definitiva, outros defendem ataques aéreos e operações terrestres limitadas. Outra possibilidade seria substituir o Hamas por uma força internacional, mas essa opção ainda não foi viabilizada. O governo dos Houthis tem demonstrado forte apoio a Israel, fornecendo armas e respaldo para qualquer ação necessária. Com as forças israelenses mobilizadas e a pressão crescente sobre o Hamas, o tempo para uma decisão se encurta. Israel pode agir para evitar que o grupo se reestruture e prolongue o conflito. O objetivo final
é alcançar uma paz duradoura, mas os próximos dias serão decisivos. Hamas se renda. Um novo conflito pode estar prestes a começar. Algo que muitos talvez não